Iodas Mercator pessimus, osculo pedir, Dominum. Ileo Dagnos innocens, non negavit iudeosculum. Denariorum numero Christum iudeis tradidit. 22 de fevereiro de 2025, o Evangelho de São João, o nome do traidor, capítulo 13, versículos de 12 a 30. Depois que lhes lavou os pés e que retomou as suas vestes, tendo-se tornado a pôr à mesa, disse-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Chamais-me Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, pois, sendo vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais vós também. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreendeis estas coisas, bem-aventurados sereis se as praticardes. Não falo de todos vós, sei os que escolhi, porém é necessário que se cumpra o que diz a Escritura. O que come o pão comigo levantará o seu calcanhar contra mim. Desde agora vô-lo digo, antes que suceda, para que quando suceder, creiais que sou eu o Messias. Em verdade vos digo, que quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e o que me recebe, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito estas coisas, turbou-se em seu espírito e declarou abertamente: Em verdade vos digo, que um de vós me há de entregar. Olhavam, pois, os discípulos uns para os outros, não sabendo de quem falava. Ora, um dos seus discípulos, ao qual Jesus amava, estava recostado sobre o seio de Jesus. A este fez Simão Pedro sinal, para lhe dizer: de quem fala ele? Aquele discípulo, pois, tendo-se reclinado sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é esse? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado que vou molhar. Molhando, pois, o bocado, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Atrás do bocado entrou nele Satanás. Jesus disse-lhe então: O que queres fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu por que lhe dizia isto. Alguns, como Judas era o que tinha a bolsa, julgavam que Jesus lhe dissera: Compra as coisas que nos são precisas para o dia da festa. Ou, dá alguma coisa aos pobres. Ele, pois, tendo recebido o bocado, saiu logo. Era já noite. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe
e acompanhadas por cantos de harpa dei. Em tudo o que diz e faz, Jesus nos serve de exemplo insuperável. Ao lavar os pés, como o Senhor e Mestre, ele estabelece um modelo para seus discípulos sobre como devem servir uns aos outros em seu espírito. Esse mesmo padrão se aplica a todos os discípulos subsequentes do Senhor, que ao longo dos séculos ele envia para levar o Evangelho até os confins da terra. Essa atitude deve estar imbuída do espírito de caridade, assim como eles viram em seu Senhor e Mestre. A passagem de hoje nos leva ao trágico evento da traição de Judas. Assim como os outros discípulos, ele também foi escolhido por Jesus. No entanto, nele se cumpriu a Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Ao meditar sobre essa passagem, alguns se perguntam se Judas foi, por assim dizer, obrigado a agir dessa maneira para que as Escrituras pudessem ser cumpridas. Há alguns dias, já havíamos abordado a distinção muito necessária entre a vontade ativa de Deus e o que Ele permite que aconteça. Judas não precisava trair o Senhor, pois não estava fadado a isso. Ele o fez por motivos básicos. As Escrituras simplesmente previram que um de seus discípulos o trairia. Jesus traz seus discípulos fiéis para o ministério de seu amor e os vincula a si mesmo, a ponto de estar presente quando os envia em seu nome. Aqueles que os receberem serão abençoados, pois receberão Jesus por meio deles. E quem o recebe, recebe também o Pai Celestial que o enviou. Isso continua sendo verdade até hoje, desde que os discípulos permaneçam fiéis ao Mestre e a seus ensinamentos. No círculo de seus discípulos, Jesus declara abertamente que um deles o trairá. Que choque essa declaração deve ter sido para eles! Eles haviam deixado tudo para seguir Jesus, vivido com ele, servido sua missão e testemunhado seus sinais e milagres. Certamente era inimaginável para eles que alguém traísse seu Senhor, e eles não sabiam a quem ele estava se referindo. Certamente, a situação era insuportável para eles. Mas a pedido de Pedro, João, o discípulo que Jesus amava especialmente, perguntou a ele quem era o traidor. Jesus respondeu: "É aquele a quem eu der o bocado que vou molhar." E, molhando o pedaço, entregou-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Que cena arrepiante! O que estava oculto até então se torna claro. De fato, foi Judas quem traiu o Senhor, e sua memória permanece até hoje como um aviso a todos os que amam Jesus, para que nunca se desviem e lutem com todas as forças para não traí-lo também. Jesus disse a Judas: "O que queres fazer, faze-o depressa." Depois de pegar o pedaço que Jesus lhe deu, Judas saiu imediatamente, como diz o Evangelho. A decisão estava tomada. Não havia mais volta para Judas. É significativo que a passagem escolhida para hoje termine com a frase: "Era já a noite." Era a noite da traição a Deus. O inconcebível, o horrível, o sombrio e o demoníaco pareciam vencer a luz. Somente Deus poderia atravessar essa noite e arrancar a vitória das trevas por meio do maior ato de amor. O responsório que ouvimos hoje diz: Judas, um mercador vil, traiu o Senhor com um beijo. O Senhor, porém, como um cordeiro manso, não recusou o beijo a Judas. Por alguns denários,
ele entregou Cristo aos judeus, teria sido melhor para ele se nunca tivesse nascido. Melius ilierat, sina tuos non fuisse. Delinariorum numero Christum